E vamos de informação nesta segunda-feira chuvosa, pós derrota para o Grêmio, porque ainda temos desdobramentos do jogo de ontem em relação à manifestação do Felipe Melo, como a gente já imaginava, iria ter alguma reação de algum lado. E pode ser que o Felipe Melo sofra uma denúncia do STJD. Flamengo e Fluminense se manifestaram sobre a situação do Vasco de jogar no Maracanã. O Vasco pediu para jogar contra o Atlético no próximo domingo no Maracanã. O consórcio já negou esse pedido, aí aquela novela que já vem acontecendo há muito tempo. Sempre que o Vasco vai tentar jogar no Maracanã, o consórcio geralmente nega, devido à questão de calendário e preservação do gramado, e o Vasco vai à justiça para tentar conseguir disputar esse jogo no estádio. E aí houve manifestação do presidente Mário Bittencourt e agora também uma manifestação por parte do Flamengo. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Só não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do Lessa, seu comentário, sempre muito importante. Conto com vocês no apoio, na divulgação do canal, indicando aí para todo mundo, para seus grupos, seu WhatsApp, pedindo a galera para chegar junto e dar uma força, se inscrevendo aqui no canal do Lessa, bater 70 mil inscritos aqui o quanto antes, para depois a gente partir rumo aos 100 mil. Bora começar com essa informação que foi publicada aqui primeiro pelo site do Jornal o Dia. A Associação de Árbitros de Futebol, Abrafute, denunciou o jogador do Fluminense Felipe Melo ao STJD após o veterano afirmar que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima tinha que ser preso por não dar um pênalti no zagueiro Nino no final do jogo de ontem. Felipe Melo, vale ressaltar, estava suspenso, por isso não estava em campo. E aqui é o que ele disse, tem que ser preso, é covardia, isso tudo tá no vídeo mais cedo aqui no canal. Quem não assistiu o vídeo, com essa fala do Felipe Melo, quem não teve oportunidade de ver ainda, dá um confere depois, porque tá tudo aqui no vídeo, lancei mais cedo aqui no canal do Lessa. Após as declarações, a Abrafute enviou uma notícia de infração à Procuradoria do STJD. Segundo a instituição, Felipe Melo não usou liberdade de expressão, e sim a liberdade de ofender um profissional. Aí abre aspas para nota. Felipe Melo, lamentavelmente, confunde por completo a liberdade de expressão, que é uma discordância de opinião feita de forma equilibrada e sem ofensas, com uma suposta liberdade no uso de palavras para atingir a honra e a dignidade de profissionais, acusando-os, inclusive, de roubo. Afirma a Abrafute o pedido da instituição que Felipe Melo seja punido com o que disse, pelo que disse, podendo pagar uma multa ou até mesmo desfalcar o Fluminense em algumas partidas. A Procuradoria do STJD ainda não se pronunciou sobre o assunto. Resta saber se a Procuradoria vai acatar ou não essa denúncia em relação ao Felipe Melo. Eu já imaginava que fosse acontecer, porque o Felipe Melo usa as palavras roubo, que tem que ser preso, e aí é perfeitamente compreensível a revolta do Felipe Melo, assim como foi a revolta de quase todo mundo que entendeu que houve um pênalti claro, não marcado a favor do Fluminense no último lance do jogo, e isso gera um evidente descontentamento em todas as partes, internamente, diretoria, enfim, muita gente ficou revoltada com essa arbitragem, mais uma vez, não é de hoje que vem acontecendo que o Fluminense vem sendo prejudicado, e não é só o Fluminense, quase toda rodada a gente vai ver em quase todos os jogos alguém reclamando de alguma coisa. O nível da arbitragem é baixíssimo, só que, como eu disse ontem, alguns clubes são mais prejudicados que outros. Então é um negócio cansativo, é exaustivo, isso vai se acumulando e uma hora ou outra alguém vai acabar passando o limite. Então é bem possível que, diante do que o Felipe Melo falou, um jogador, uma figura pública, enfim, por influenciar outras pessoas, é bem provável que a Procuradoria acate essa denúncia. Pelo menos é a sensação que eu tenho, mas enfim, vou até entrar em contato aqui com o procurador do STJD para saber se isso realmente vai acontecer ou não. E sobre essa situação da arbitragem, Marcelo Penha, coordenador administrativo do Fluminense, foi até a CBF fazer uma reclamação formal com a comissão de arbitragem. Eu não sei dizer agora se ele falou com o Wilson Seneme ou se ele foi falar com, enfim, algum outro superior dentro da CBF, diretamente com o presidente. Eu não sei qual exatamente é esse procedimento interno dentro da entidade. Mas o Fluminense, assim como já ocorreu algumas vezes ao longo dessa temporada, foi formalizar uma reclamação por tudo que aconteceu ontem na Arena, por esse pênalti absurdo não marcado a favor do clube. Mas não só por isso, de uma forma geral,
é um protesto geral pela baixíssima qualidade da arbitragem, que parece piorar cada vez mais. Então, enfim, eu sempre fico com o pé atrás em relação aos efeitos práticos disso, né, se realmente traz algum benefício, mas também não dá para você fazer nada. O clube tem que agir, o clube tem que, dentro daquilo que ele pode fazer, tentar tomar atitudes que venham, pelo menos, minimizar problemas futuros ou evitar outros erros absurdos, apesar de eu ser bem cético em relação a isso. Bom, hoje o GE publicou aqui uma matéria com uma aspa do presidente Mário Bittencourt, matéria publicada pelo Marcelo Neves, sobre a situação do Vasco, que pediu mais uma vez para jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro no próximo dia 20, sem que levasse em consideração. Por quê? O que o Vasco disse quando fez o pedido? O clube entendia que não haveria problema porque não havia jogo previsto para o Maracanã nesta data. Só que o Fluminense joga no dia anterior contra o América. O Vasco jogaria no dia seguinte e no meio de semana, depois na sequência, já tem o primeiro jogo pelas quartas de final da Libertadores diante do Olímpia. Então é claro que isso gera um desgaste maior por parte em relação ao gramado. E aí diz a matéria aqui, depois de ter pedido negado pelo consórcio Maracanã, o Vasco entrou mais uma vez na justiça, como sempre acontece. Aqui a matéria ressalta que o Fluminense vai entrar em campo um dia antes, e o presidente Mário Bittencourt afirmou que é uma tentativa vascaína de tumultuar. Aqui eu falo do Mário. O Rio de Janeiro tem outro estádio, mas infelizmente fica claro que o objetivo do Vasco é apenas o de tumultuar a nossa gestão do estádio. Esperamos que haja sensibilidade por parte do Poder Judiciário. Essa semana tem semifinal da Copa do Brasil, semana que vem tem quartas da Libertadores, jogos decisivos pelos quais os clubes se preparam o ano inteiro. O gramado não pode estar ruim. A fala do Mário, entre outros motivos que irritam o Fluminense, estão o desempenho técnico e a preocupação financeira. Quanto pior o gramado, mais problemas a equipe do técnico Fernando Diniz terá para impor seu estilo de jogo, toque de bola. Em contrapartida, um jogo mais físico tende a favorecer o Olímpia. E a sequência dos jogos no estádio. E recentemente, aqui. Já sobre as finanças, no último dia 4, a Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo devido, entre vários motivos, ao estado ruim do gramado. O prazo do Flamengo para se defender era até 11 de agosto. Na ocasião, o delegado escreveu que, devido ao uso excessivo, o campo tem áreas bastante afetadas, as linhas de marcação excedem a medida de 12 centímetros e se aprofundaram, ficando abaixo do nível da grama. Caso o Flamengo seja considerado culpado, a punição prevista é de multa. E o Fluminense teme que possa ocorrer o mesmo. O presidente Mário Bittencourt fala aqui. Por ser o estádio que receberá a final da competição, a Conmebol está acompanhando de perto e pressionando para que haja um maior cuidado. São duas coisas diferentes aqui. A Conmebol entra no estádio, faz o que quer, manda, desmanda. Eles só mandam, só pedem, só pedem, só pedem. Na hora de ferrar os clubes, eles ferram. Porcaria de multas, denúncias, arbitragens vergonhosas, punições que são aplicadas somente para alguns times, para outros não são aplicadas. Isso aí também é uma porcaria também, esse Conmebol, tá? Isso aí são duas coisas diferentes. Em relação ao Vasco é outra situação. Vem se arrastando já há muito tempo. Não há sequer um movimento de cogitar, vamos mandar pelo menos um jogo no Engenhão, no Newton Santos, e depois a gente manda no Maracanã, quando tiver uma data. Não há sequer essa intenção. É Maracanã e pronto. Porque a sensação que dá é essa mesmo, que quer tumultuar, que quer forçar e vai para a justiça, que na justiça vai conseguir, porque tentou gerir o estádio, está tentando participar de uma licitação que também não acontece. Então, realmente, a sensação que dá é que é de querer tumultuar, sem, obviamente, ter nenhuma preocupação com o estado do gramado, sem tirar R$1 do bolso para manutenção do estádio, sem contar isso. E essa situação do Newton Santos é uma coisa estranha também, porque o Fluminense, quando não pode jogar no Maracanã, sequer é especulado. Geralmente vai para a Volta Redonda. Vamos ver agora, com o fechamento do estádio para preparação para a final da Libertadores, como vai ser. Mas enfim, eu não sei se é uma coisa que eu não consegui apurar ainda, se é uma questão de bastidores.
né, em relação a um possível relacionamento que não é bom com a atual diretoria do Botafogo. Eu só acho estranho. Só serve o Maracanã. No caso, obviamente, Fluminense é a casa do Fluminense. O clube tem a gestão do estádio ao lado do Flamengo. Mas pro Vasco, enfrentar o Atlético Mineiro no Newton Santos não está bom? Não resolveria o problema? Um gramado que é sintético, portanto, é bom, não vai ter problema com isso. O estádio tem uma boa capacidade de público. Porque só serve. E esse é um argumento que o Flamengo usou. Na matéria aqui do UOL, o Flamengo sugeriu ao Vasco que use o estádio do Botafogo. Essa foi uma das maneiras que o clube se defendeu na justiça em um processo aberto pelo rival para usar o Maracanã. O Flamengo apresentou hoje as alegações para tentar evitar que o Vasco consiga uma liminar para jogar no estádio. A defesa do Flamengo disse que a iniciativa vascaína atrapalha o Fluminense, que participa da gestão do estádio e pode ter à disposição um gramado piorado para enfrentar o Olímpia. Segundo o Fla, o Vasco quer da Justiça um verdadeiro cheque em branco para que possa realizar as suas partidas de futebol no Maracanã sempre que o assim desejar. O rubro-negro alegou, entre outras coisas, que o Vasco pode procurar o Newton Santos, outro bem público que está sob concessão, neste caso, o Botafogo. Por que não o Newton Santos? Segundo o Flamengo, o estádio se encaixa perfeitamente nas pretensões do Vasco, pois possui capacidade para acomodar grande número de torcedores, conta com uma infraestrutura moderna e confortável, sistema de transporte férreo construído especialmente para atender as demandas esportivas e ainda cedia jogos de apenas uma equipe, o que diminuiria o risco de dano ao gramado. A defesa ainda citou que o estádio, como se sabe, conta com a rígida e elogiada grama artificial. Isso claramente está com um tom de ironia, né? Esse item tem uma pitada de... Eu nem tinha lido, eu não tinha nem completado a sentença. É óbvio que isso aqui é uma ironia. E aí tem a questão da ameaça da Conmebol com relação ao gramado, enfim. Então é mais um capítulo dessa novela que vai se arrastar. E eu vou confessar para vocês, eu não duvido que o Vasco terá um parecer favorável na justiça, tá? Para variar. Porque ninguém quer saber de nada. Né? Os caras não estão ali, não são eles que cuidam do estádio, não são eles que cuidam do gramado, não são eles que são multados. Então ninguém tá aí para nada. Vai lá, dá uma canetada e dane-se. Enfim, vamos ver quando essa decisão vai sair. Mas agora é um protesto mais forte, uma manifestação, mais uma, de Fluminense e Flamengo contra essa insistência do Vasco em atuar no Maracanã. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, seu comentário também. Tamo junto!